Na cidade de Nova York, tinha um homem ímpio, zombador da palavra de Deus e de tudo que era sagrado. Zombador. Ele morava num edifício Riviera, no 20º andar, no centro da cidade. Costumava postar nos meios de comunicação, no Facebook, no Telegram, no Instagram, informações blasfematórias contra a Bíblia, Jesus Cristo, sua palavra, a igreja. Tinha um ódio, uma raiva, um verdadeiro zombador das coisas de Deus. Um dia ele comprou um rack numa loja e o montador que foi para fazer esse serviço era um cristão e também um profeta. Chegando lá, ele montou o rack para o ímpio. Porém, no coração, Deus lhe falou: diga a este homem que daqui a meia hora um leão o matará. Ele ficou surpreso, estava num edifício com mais de 50 andares, no 20º andar, um apartamento muito bem seguro, mas ele, com todo cuidado, falou àquele homem e disse: olha, recebi uma palavra de Deus a seu respeito. Ele ficou parado e disse: o quê? Daqui a meia hora, um leão vai matá-lo. Quando ele ouviu isso, ele escorraçou e humilhou o montador. Ele disse: meu amigo, você é mais um desses alienados, enganando os ignorantes. A Bíblia é uma mentira. Jesus Cristo, Deus, não existe. Vocês são loucos. Eu estou num apartamento no 20º andar, cheio de câmeras e de seguranças, grade nas janelas. Um leão vai me matar daqui a meia hora? Amigo, pegue o seu dinheiro e saia daqui imediatamente. Escorraçou, humilhou o montador e ele foi embora. Ficou quieto. Fechou a porta do apartamento, colocou a televisão em cima do rack. E começou a resmungar, dizendo: um leão vai me matar daqui a meia hora? Não existe nenhum circo, estamos longe da selva, esse homem está louco. Ligou a televisão, no Planeta Animal estava passando um documentário sobre leões, por incrível que pareça. Ele começou a dar gargalhadas e olhou no relógio, era 4h30, tinha passado os 30 minutos. Então ele disse, olhando para a porta: leão, pode entrar. Quando ele disse leão pode entrar, a porta foi arrombada. O leão se precipitou para cima dele e o matou. No outro dia, MJ era o apelido deste montador, MJ. Estava ouvindo os noticiários na televisão e a repórter, ela falou o seguinte: ontem, pelas 4h30 da tarde, leão faz mais uma vítima no edifício Riviera, no 20º andar. Mas ainda bem que eles conseguiram prender e colocar atrás das jaulas este leão. Ele ficou abismado
com essa notícia e pensou, foi o homem que eu avisei que em meia hora ele seria morto por um leão, e não é que foi mesmo? No centro da cidade, um edifício de 40 andares, no 20º andar. Mas este leão, na verdade, ele não era um bicho com dentes afiados, garras compridas, um animal de 4 patas. Era um homem, um latrocida, um bandido, que estava morando ali e era procurado pela polícia. Era loiro, de cabelos compridos, barbas compridas, que parecia uma juba e tinha uma tatuagem. O apelido dele era Leão e a tatuagem era de um leão no seu braço esquerdo. Meus irmãos, a linguagem bíblica, a palavra de Deus, é cheio de parábolas, metáforas, alegorias. É como um sonho. Tem muitas e muitas partes da Bíblia Sagrada, do Novo Testamento e do Antigo Testamento, que é um enigma, como um sonho. Você não consegue entender toda a Bíblia, nunca vai entender toda a Bíblia, precisa de um Espírito Santo para explicar, mas tem muitas partes difíceis, comparações enigmáticas. Você está me entendendo? O que eles pensavam que era um bicho, era um homem, era um bandido. Na Escritura Sagrada, no capítulo 24 de Mateus, quando Jesus fala sobre a destruição de Jerusalém e do templo e do fim do mundo, da volta do Filho do Homem, tem um versículo nesse capítulo que diz que as estrelas cairão do alto dos céus sobre a terra. Em outras traduções, diz que astros cairão do céu sobre a terra. Esta é a palavra. Estrelas cairão do céu. As potências do céu serão abaladas. O sol se escurecerá, a lua não dará seu brilho. E o Filho do Homem virá sobre as nuvens do céu com seus anjos, exércitos de anjos, e os enviará sobre toda a face da terra para reunir seus eleitos, seus escolhidos. Eu quero tomar como base deste assunto as estrelas caindo do céu. Você, às vezes, olha às noites, principalmente, quando o céu está estrelado, limpo, os aviões que passam lá em cima, parece estrelas. Você percebeu? Estrelas voando para a esquerda, para a direita, mas são aviões, são aviões. E nas noites estreladas, eu já vi muitas vezes, você também, fachos de luzes. Eles dizem que é asteroide, meteoro. Muitas faixas de luzes, umas maiores, outras menores, aquilo passa rápido. Quantas e quantas eu já vi nas madrugadas frias, quando está estrelado. Já fizeram até filmes sobre o fim do mundo. Estrelas, rochas caindo do espaço. Meteoros, asteroides caindo do espaço sobre a Terra e causando um grande impacto, uma destruição terrível. Mas é a imaginação humana. Não vá pensar que isso é inspiração divina, esses filmes. De jeito nenhum. Deus, ele sempre, quando quer punir a humanidade, deixa que eles se autodestruam, porque eles saem debaixo da proteção de Deus, ficam à mercê da destruição, da maldição, das guerras
meu irmão. Estou falando guerra. O Senhor sempre castigou o ser humano em uma das suas pragas, é a guerra, pela fome, sede, pela guerra, pelas feras da terra, pelas catástrofes, sim, por causa da idolatria, das abominações que se cometem na terra, da podridão de suas iniquidades. Isso tudo atrai a maldição, a ira, a cólera, o furor de Deus sobre todas as cidades, estados, população e continente. O apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, fala a este respeito. A cobiça, a soberba, a idolatria, a ganância, a avareza, a impureza, a devassidão, é uma idolatria. É por causa disso que os homens são punidos e destruídos, por causa de um mau caminho por onde eles andam. Estrelas caindo do céu. Vejam, os homens fabricaram bombas atômicas, bombas nucleares, meu irmão e minha irmã. Um armamento tecnológico. É claro que foi Deus que deu toda essa inteligência ao ser humano. E ele, o ser humano, construiu com sua inteligência, sabedoria que Deus lhe deu, muitas coisas boas e importantes em todas as áreas da sociedade. Mas também para construir bombas, armas. Na antiguidade, eles usavam funda, usavam flecha, usavam espada, usavam lança, dardo, arco. Tinham uns equipamentos, umas máquinas de guerra, que lançavam pedras. Era tudo muito antiquado, porém, havia sangue, matança e vingança. Era assim que os homens se autodestruíam por meio da guerra. E suas armas de guerra eram as carruagens, os cavalos, as espadas. Mas, em nosso tempo, é fuzil, é tanque de guerra, são aviões, navios, submarinos, foguetes, as bombas de nitrogênio, atômicas, nuclear, de alto poder destrutivo. Existem até documentários que falam na internet sobre os efeitos genocida de autodestruição em massa dessas bombas. E você acha que eles construíram estes armamentos todos para depois desmanchar e jogar fora? Gastaram fortunas e fortunas para depois desmanchar e colocar no museu? É claro que não. Estão todas apontadas e têm seus alvos, cada país. Israel, a Rússia, a China, Estados Unidos, a Inglaterra, enfim, diversos países estão repletos de mísseis, foguetes apontados, direcionados uns para os outros, prontos para a autodestruição. Preparados para o dia e a hora da destruição em massa sobre a Terra. Fala-se em uma terceira guerra mundial. A Segunda Guerra Mundial. O meu pai participou, ele ficou quase um ano nessa guerra. Sobreviveu. E ela finalizou com o lançamento
de 2 bombas atômicas antiquadas, do tamanho de uma caminhonete. Era experimental, mas o alto poder destrutivo dessas 2 bombas causou um impacto, uma destruição tão grande em Hiroshima e Nagasaki que o próprio presidente do Japão assinou rapidamente a desistência da guerra. Entregou-se, pois o Japão ainda resistia e não queria se entregar de jeito nenhum. Os Estados Unidos, lançaram essas 2 bombas. Quantas mil pessoas morreram? Crianças, médicos, enfermeiras, soldados, gente civil e militar, todos sem distinção. Hospitais, clínicas, particular e pública. Os médicos foram incinerados, as enfermeiras, os que trabalham na área de saúde, que socorrem, todos, não houve acepção de pessoa. Bomba de genocídio humano, bomba exterminadora de terrorismo. Essa é a verdade. Não se importa com ninguém e com nada. Ela queima, pega fogo, derrete até o ferro. Em poucas distâncias, eles fizeram uma análise depois que lançaram essas bombas e a guerra acabou. Enviaram para lá especialistas, cientistas, para avaliar o estrago dessas 2 bombas, dessas 2 cidades. Tudo que estava mais próximo foi derretido. Havia gente que virou sombra. E quanto mais próximo, era pior. Mas as pessoas mais distantes também foram queimadas com fogo. E muitos procuravam os rios, porque sua pele estava descolando. E os que morreram depois, muita gente foi morrendo depois, os efeitos desta arma, deste foguete. Era antiquado, experimental, mas veja o poder de destruição. Meu amado irmão e minha irmã, agora, os foguetes e as bombas que eles fizeram, dá para imaginar a força e o poder destrutivo dessas bombas? Faz com que aquelas de Hiroshima e Nagasaki, aquelas 2 bombas pequenas e antiquadas, sejam como uma caixa de fósforo. Sim. No livro do Apocalipse, você precisa ler e prestar atenção. Fala sobre essas bombas que serão lançadas. As 7 trombetas dos 7 anjos, as 7 taças da ira de Deus, os 7 selos, as 7 trombetas, ali você vê claramente uma montanha em chamas sendo lançada sobre o mar, estrela caindo do céu e contaminando as águas, enfim. Dê uma lida, uma estudada melhor. Lá fala sobre os aviões, os tanques de guerra, mas é uma linguagem antiga e enigmática. Fala sobre os gafanhotos, bandos de gafanhotos, que têm poder de destruição. O barulho, esses gafanhotos pareciam de cavalaria galopando para a guerra. Faz lembrar os aviões de guerra. Meu irmão e minha irmã, essas bombas um dia serão lançadas e vão diretamente para seus alvos.
as cidades serão destruídas e os seres humanos morando principalmente nesses prédios, nesses edifícios, nessas torres, um arapuco, uma armadilha de mortandade em massa. Vai desabar, vai destruir, não ficará pedrinha sobre pedrinha. Será tudo destruído. E a facilidade e a rapidez da destruição é muito impressionante, muito grande. Por isso que Jesus diz que haverá uma grande tribulação, e ela será tão grande, e o sofrimento será tão grande, que se esses dias não fossem abreviados, ninguém escaparia, mas por causa dos escolhidos, esses dias serão abreviados. Eu acredito que eles serão abreviados com a chegada de Cristo. Sim, com a chegada de Cristo, haverá essa abreviação, esse encerramento, porque senão ninguém escaparia. Lembra do quarto império, do sonho que Nabucodonosor teve, no capítulo 2 do livro de Daniel, da grande estátua, sendo que os pés, as pernas e os dedos eram de ferro, o último império sobre a terra, no capítulo 7, sobre 4 grandes monstros, feras que saíram do mar, sendo que o quarto representa o quarto império e o último sobre a terra, que causará destruição terrível no mundo. Leia Isaías 24. É profecia do futuro, Apocalipse. Isaías 24. Meu irmão e minha irmã, preste bem atenção. Estrelas caindo do céu. Todos sabem que uma estrela, ela é tão grande que, segundo os estudiosos, é muito maior do que a Terra. Mas pode ser pedaços de estrelas. Não se iluda. Quando os homens fabricam armas, é para usar. A polícia tem arma, o exército tem arma. Eles fabricam armas e munições para usar. Eles têm armas muito bem preparadas, aviões e helicópteros, aeronaves modernas, que podem lançar bombas a quilômetros e quilômetros de distância. Irmãos e irmãs, sim, serão lançados para o alto e como estrelas caindo sobre a terra, causando uma destruição terrível e abalando o mundo inteiro. Quem poderá escapar? Quem estará preparado? Pergunte aos sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki o que aconteceu. Eles falavam, é um verdadeiro inferno. Se inferno existe, aquilo era o pior inferno. Gente, quantos morreram queimados? O calor era tão grande que chegou a derreter o aço, o ferro, a pedra. Tudo que era mais duro chegou a derreter da intensidade do calor. Irmãos e irmãs, isto é um alerta. O mundo está indo de mal a pior. Não vai melhorar nunca. Nunca vai melhorar. Sai político, entra político. Sai governante, entra governante. E as autoridades vão mudando, mas as pessoas continuam sendo as mesmas. Porque o pecado, a iniquidade, a injustiça é a mesma aqui no Brasil, como lá na China, na Alemanha, na Inglaterra, na África, em todo lugar. O adultério é o mesmo, o homicídio é o mesmo, as palavras torpes, inconsideradas, maliciosas, malignas, perversas, são a mesma em todo lugar. A desonestidade é o mesmo. A fraude, o suborno, a arrogância, a soberba, esses frutos maus, a idolatria, é a mesma.
Em todos os países, em todos os lugares. Aonde está o ser humano, aí está o pecado, a iniquidade. Infelizmente, o ser humano estraga tudo. Aonde ele passa, causa destruição. Com os seus frutos perversos. Leia Jeremias. Jeremias teve um ministério no meio de uma geração tão perversa. Daquele tempo, uma das gerações mais perversas. Ele estava ali profetizando, pregando a palavra de Deus, vendo toda aquela idolatria, profanação, aqueles crimes. E Deus alertando e falando pela boca de Jeremias e dos profetas, dos demais profetas daquele tempo, alertando que Jerusalém, Judá, Israel, será destruída, aniquilada por um povo do norte, um povo feroz que não terá piedade nem mesmo das mulheres grávidas e nem das criancinhas de peito, não terá dó do ancião, do velho, das crianças, de coisa nenhuma. São cruéis. O imperador é Nabucodonosor, o rei da Assíria, não é Síria, Assíria. Ele vai vir, vai assediar estas cidades e vai causar um impacto de destruição, sofrimento muito grande. Vocês precisam se converter, se arrepender, vocês precisam mudar urgentemente. Deus, Ele me mandou dizer, se vocês não voltarem a uma vida de santidade, de justiça, se vocês continuarem com esta idolatria maligna e perversa, continuar sendo mentirosos, falsos, adoradores de imundície, absurdidades, se vocês continuarem a ser assassinos e ladrões, extorquir, se vocês continuarem com esse pecado de falsidade, de malícia, maltratando o estrangeiro, o órfão e a viúva, logrando, enganando, mentindo, falsificando, se prostituindo, queimando até suas crianças a essas idolatrias, a essas imagens de pau, de madeira e de pedra revestida de ouro, de prata. Se vocês continuarem assim, não haverá dó, piedade. O Senhor mandará um exército e ele vem do norte, vai acabar com todos vocês. Seus corpos juncarão nos campos e na cidade, serão comidos pelas aves do céu e os animais da terra. Jeremias foi rechaçado, Jeremias foi perseguido, maltratado por essa gente. Queriam matá-lo. Mas Deus o guardou, o preservou. Não permitiu que o matasse, mas ele sofreu. E ele mesmo, Jeremias, viu com os olhos dele a grande destruição. O exército de Nabucodonosor invadindo e entrando em Jerusalém. Depois de tanta fome e miséria. Muitos morreram da fome, outros foram mortos pela espada, outros pela peste, e muitos outros levados para o exílio. O rei Sedequias, teimoso, perverso, aquelas autoridades perversas que eram contra o profeta, foram mortos, arrancaram, isto é, vazaram os olhos dele e torturaram os filhos dele na frente deles e levaram o rei Sedequias para o cativeiro, cego, mas antes foi torturado e viu a destruição dos próprios filhos, da própria família. E os nobres também foram castigados com tanta ferocidade. É a cólera, a ira de Deus sobre aquele povo que praticava o que era uma abominação aos seus olhos. Não
guardava os seus mandamentos, rompeu a aliança, profanou os mandamentos de Deus. Por isso foram entregues à pilhagem, à ruína, e à desgraça, à maldição. É um sofrimento terrível. E lá os exilados também sofreram muito. Foram espalhados em toda a face da terra. Jesus fala que a tribulação que vai vir será tão grande que nunca houve e nem haverá outra igual na face da terra. Dá para entender o tamanho da proporção? É só você observar e entender as armas que eles têm construído para se autodestruir. Um dia essas armas serão usadas em massa. Vai ser usado, com certeza. Lembra da Segunda Guerra? Da Primeira, da Segunda? Sempre vai ter gente louca nesse mundo. Sempre vai ter gente louca e esses loucos vão causar a devastação. Será um tempo difícil para a igreja, mas todos os que perseverarem até o fim serão salvos. Eu quero encerrar esta pregação com uma oração por você. Talvez você não esteja se sentindo bem, ou você tem alguma enfermidade, uma doença, está passando alguma prova, uma tribulação. Não sei qual a situação sua nesse momento, mas se estou pregando é porque tem muitas pessoas precisando de ser curadas de suas doenças, libertadas de seus vícios. Quantas pessoas estão sofrendo? Você pode ser uma pessoa que está sofrendo, não sei o seu problema, mas Deus conhece. Por isso ele é o único que pode libertar você, aliviar, transformar e consolar. Olha a palavra de Jesus, escute a palavra de Jesus a todos os atribulados, provados, cansados, doentes, oprimidos, que querem seguir a justiça, o direito, a verdade. Vinde a mim, vocês que estão cansados, sob o peso de um fardo, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, recebei a minha doutrina, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Veja que palavras delicadas, palavras de amor, de misericórdia de Jesus Cristo a todos os doentes, os que estão sofrendo, aqueles que estão debaixo de uma depressão, opressão, um sofrimento terrível. Vinde a mim, e isso é possível através desta oração, desta pregação, através do seu clamor a Deus, é pela fé que isso acontece. Jesus Cristo está à direita de Deus, mas ele recebeu autoridade para governar todas as nações. Poder nos céus e na terra. Ele age em nome de seu Pai e tem o poder de ouvir a sua oração. Tem o poder, a sabedoria, a inteligência, a capacidade de ouvir você e atendê-lo. Se você for sincero, se você se ajoelhar, se você se arrepender, confessar os seus pecados. Todo o mal que você fez, por maior que seja o seu pecado, ele está pronto para abraçar você, perdoar, curar, libertar. Por isso ele disse, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Senhor Jesus Cristo, aceita e receba esses irmãos e irmãs que estão orando, que estão arrependidos e pedem a Ti, Senhor, a cura desta enfermidade, o livramento, a salvação. Senhor, liberta, purifica, transforma, faz este milagre. Tenha misericórdia e piedade dessas almas que estão agora, Senhor, clamando e pedindo a Ti.
Pai, em nome de Jesus, eu tomo esta autoridade e ordeno que toda enfermidade, todo mal saia da sua vida, todo peso, opressão, depressão, toda e qualquer doença do seu corpo, da sua alma, do seu espírito, e seus órgãos internos e externos. Tudo o que lhe está causando tristeza, pânico, angústia, tudo o que lhe está causando dor, desespero, em nome de Jesus, eu repreendo e faço desaparecer do seu corpo, da sua alma, do seu espírito. E também expulso todo demônio, todo espírito maligno que está acorrentando você, atormentando nas drogas, na bebida, nos vícios, na prostituição, na desonestidade, na idolatria, toda espécie de mal que Deus abomina. Em nome de Jesus, eu arrebento e destruo todas as correntes e poderes, influências do maligno sobre sua vida, sua casa, sua família. Sim, em nome de Jesus, caia por terra e desapareça. Pegue fogo todas as obras do mal, todo o poder e influência do maligno. Anjos de Deus, exército do Senhor, ide a essas casas, a essas vidas dessas pessoas que estão orando com sinceridade, com humildade, se humilhando diante de Deus e ajudai, socorrei, enfrentai e bombardeai toda a força do mal na casa, no lugar, e na vida, no ambiente, nos caminhos desses irmãos. Amém. Se você ainda não foi batizado no Espírito Santo, não recebeu a força, o poder, os carismas de Deus, e já está no caminho de Deus, e deseja ser batizado, cheio do Espírito Santo, como os apóstolos, os discípulos em Pentecostes, ter essa experiência, esse encontro pessoal com Cristo, esse sobrenatural na sua vida, isso é possível. Vou orar para que você tenha essa experiência. Se você tem esse desejo, você pode receber agora o batismo no Espírito Santo, ou, se não receber agora, você vai receber. Insista, persista, continue pedindo a Deus, me batiza no Espírito Santo, me encha do Espírito Santo, quero ter essa experiência com Deus, com Jesus Cristo, esse encontro pessoal, para ser ainda mais transformado, para que as portas da riqueza de Deus, de suas virtudes, santidade, de suas bênçãos, seja grande na minha vida e na minha família. Em nome de Jesus, ele é o batizador. João dizia, eu batizo com água, em sinal de penitência, de conversão, mas virá alguém que é mais forte do que eu, que não sou digno de desatar as correias do calçado dele. Ele é que vos batizará no Espírito Santo e com poder. Ele é Jesus Cristo, o Messias. Ele tem o poder de batizar você, encher você do Espírito Santo, fazer correr rios de água viva do seu interior. Seja batizado em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe você e sua família. Amém.